Olá, me chamo Luan Dantas, sou acadêmico de medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje eu irei conduzir uma conversa, um diálogo entre estudantes de medicina interessados em revisar temas de neuro num grupo de estudos formado durante o período da quarentena. O tema de hoje, o que coube a mim, é o rebaixamento do nível de consciência. Certamente vocês vão me ver utilizando a sigla RNC ao longo de toda a apresentação. É um tema, como vocês vão perceber, bastante amplo, que dialoga com uma série de especialidades da medicina. E esses temas que têm essa característica de dialogar com todos os outros médicos, normalmente são apresentados como competências essenciais ao clínico geral. Como vocês podem ver, eu irei trazer alguns conceitos que podem não ser muito comuns ao longo da graduação. Por exemplo, qual que seria a importância de um exame chamado beta-2-transferritina, certo? E o que seria o sinal do duplo halo? Nós temos propriedade para aplicar a escala de Como de Glasgow nos nossos pacientes? Eu necessito saber de conceitos de neuroanatomia para entender esse tema, como por exemplo, o que seria uma formação reticular, qual seria a importância do núcleo rubro para essa discussão. E além de saber das causas de rebaixamento de nível de consciência, eu também tenho que saber causas de falso rebaixamento de nível de consciência. Olha só que tema complexo e caprichoso. Ele se comunica também com a morte encefálica, um assunto que merece uma aula própria devido à sua complexidade. Escalas não tão conhecidas por nós, como a escala FOR, o que seria a sigla MOVE, da medicina, muito comum na medicina de emergência. Já ouviram falar da síndrome de Fouville? E ainda outro termo de neuroanatomia, o que seria o fascículo longitudinal medial e qual seria a contribuição dessa estrutura para a discussão de hoje. Assim como em apresentações anteriores, eu vou deixar disponível esse mapa conceitual. Quando vocês tiverem acesso ao slide, vocês vão perceber que ele está em alta resolução. Então, vocês podem ampliar e ver detalhezinho a detalhezinho. Aqui estão contidas algumas informações que, devido à limitação de tempo, ficaram de fora dessa conversa. Como é um tema muito amplo, seria impossível realizar uma conversa sem um roteiro, um mapa para nos guiar. Então, após a realização de uma introdução em que vamos aprender o que é consciência e o que é nível de consciência, são coisas diferentes, certamente. Depois disso, vamos conversar sobre etiologia e fisiopatologia. O que todas essas causas têm em comum? Que achados clínicos podem aparecer e como eles auxiliam na elucidação do diagnóstico diferencial. Ao fim, vocês vão poder clicar aqui e vocês serão imediatamente redirecionados. Ó, o linkzinho apareceu quando eu coloco o cursor aqui em cima. Aparece o link. Então, vocês vão poder ser direcionados para as questões do Forms. Não são muitas questões, são questões de verdadeiro e falso, porque a minha intenção é resolvê-las ainda aqui nessa apresentação, dentro do tempo que é o meu. Muito bem, o que é que a gente pode trazer de introdução, uma discussão introdutória? Certamente, o termo que salta aos olhos no título é a palavra consciência. Existe uma diferença entre consciência e nível de consciência. Certamente, os psiquiatras seriam os profissionais mais adequados, que teriam uma carga teórica mais robusta para definir, para dissecar o que é a consciência. Haveria, portanto, contribuições inclusive da psicanálise, em que termos como consciente, subconsciente e inconsciente apareceriam. Haveria ainda discussões sobre a consciência do eu, que envolve a oposição do eu, a atitude do eu e outros conceitos que são muito interessantes para aquela área. Mas, como vocês vão perceber, esse assunto aqui é um assunto que constitui uma emergência médica. É por esse motivo que ele exige uma definição rápida, simples e objetiva, assim como é a conduta do tema. Por esse motivo, consciência, no estudo do rebaixamento do nível de consciência, geralmente é trazido como sendo
o perfeito conhecimento de si próprio e do ambiente. Perceba como essa definição é propositalmente simples, direta e rápida. O conhecimento de si próprio, o eu, e o conhecimento do ambiente. Aqui no meu planejamento tem uma pergunta para eu fazer a vocês. Olha só que interessante. Vamos só conferir se o microfone de vocês está funcionando agora. Vocês já ouviram falar de uma síndrome chamada síndrome do encarceramento, que também pode ser chamada de síndrome locked-in, que pode ainda ser chamada de síndrome da desaferentação. Vocês já ouviram falar disso? Se sim, eu vou querer saber a causa dessa síndrome. Vamos ver se dá certo aqui o diálogo conforme a gente planejou. Eu já ouvi falar, mas eu não lembro o que é. A causa. É aquela que a pessoa não toma as decisões, é? Tem muito a ver. Falou, ela já tá falando, que Gil falou. Conseguiram dizer a causa? Não, aqui no chat só tem não, de Gabriel, e de Elida tem Gil falou. Ok, muito bem. Eu não lembro não, essa síndrome. Eu acho que é aquela que a pessoa não toma decisões. Tem muito a ver, Vejam só, você percebe que essa definição ela é uma definição, digamos, binomial. Ela depende de duas coisas, eu e depende do ambiente também. Por esse motivo, que RNC não pode envolver o rebaixamento de um exclusivamente. Tem que haver o comprometimento dos dois, da compreensão de si mesmo e da compreensão do ambiente. A síndrome locked-in, ou síndrome do encarceramento, é a doença retratada num filme muito famoso chamado O Escafandro e a Borboleta. Nada mais é do que uma situação em que houve infarto, houve uma isquemia, houve uma destruição da ponte. Então, as artérias pontinas foram obstruídas e gerou uma isquemia de ponte. Os centros superiores continuam intactos. Então, a pessoa ela vai ser desaferentada, ou seja, as vias aferentes, as grandes vias ascendentes, vão deixar de funcionar, não vão mais passar por ali. Mas tudo o que está em cima, ou seja, a consciência de si mesmo, continua intacta. Então, aquilo ali não é uma situação de rebaixamento de nível de consciência. É o que a gente vai chamar de um falso rebaixamento, falso RNC. Então, nessa síndrome, a pessoa perde a sua forma de interagir com o ambiente, mas o eu continua intacto. Será que existe uma situação em que ocorre o oposto? Ou seja, a pessoa perde o eu, mas o ambiente continua perfeito? Sim, é o que se verifica nas condições psiquiátricas. Então, na catatonia, é possível haver a descrição de estado crepuscular ou estado dissociativo. Nesses estados, a percepção do ambiente no paciente permanece normal. Porém, existe uma falha no perfeito conhecimento de si próprio. Do ponto de vista de quem observa esse tipo de paciente, parece um rebaixamento de nível de consciência. Mas como vocês podem ver pela própria definição de consciência utilizada no RNC, não pode ser. Porque o paciente está tendo um compreendimento do conhecimento de si próprio, mas o conhecimento do ambiente permanece perfeito. Muito bem, você entendeu que consciência é um conceito binominal para ser aplicado ao estudo do rebaixamento do nível de consciência. E eu disse ainda que a psiquiatria possui uma contribuição... Juan, Oi, pode só falar. para esclarecer aqui, então. O rebaixamento do nível de consciência é quando você não tem interação sua com o ambiente. Aí essa síndrome de encarceramento seria um falso, porque a pessoa tem doença que ela não tem noção do ambiente. Então, não como eu disse, não seria rebaixamento, porque nada diminuiu. Seria o normal dela. Mas ela não tem interação, por isso que é falso. Alguma coisa diminuiu. Diminuiu, no caso, a interação dele com o ambiente, certamente, né? Todas as vias ascendentes foram bloqueadas. Mas o eu continua intacto. E para ser RNC, tem que prejudicar si próprio e ambiente. Entende? E aí, as situações psiquiátricas... Se prejudicar só um, então não é completo. Não vai funcionar, porque a própria definição de consciência nesse assunto
exige a agressão dos dois ao mesmo tempo. E aí, Entendi. na Agora eu entendi psiquiatria, melhor, obrigada. na psiquiatria é o oposto. O ambiente permanece ok e o eu é que vai ficar variado. E aí, como eu estava dizendo, a psiquiatria ela consegue oferecer discussões muito sofisticadas sobre esse assunto. Vale a pena trazer o que eles consideram como sendo consciência quantitativa e consciência qualitativa. Ora, a consciência qualitativa seria alterações que eu acabei de escrever, né? Catatonia, estado crepuscular, estado dissociativo. A consciência quantitativa é um conceito muito valioso porque ela é o próprio nível de consciência. Então vamos tentar definir aqui o que é nível de consciência e a diferença de uma coisa para outra. Imaginando que você tenha conseguido compreender o que é consciência, nível de consciência dá a entender que eu vou falar aqui de matemática, né? É o nível de consciência, como nível de chuva, como nível de qualquer outra coisa. Então isso vai se situar no interior de um espectro, certo? Algumas pessoas vão estar mais rebaixadas do que outras. Vai se localizar NC, vai se localizar no interior de um espectro, de uma graduação. É por esse motivo que, até mesmo no ensino da propedêutica, no início da semiologia, nós somos apresentados que o nível de consciência pode ser alerta, ou pode ser ainda sonolento, ou letárgico, obnubilado, torporoso ou comatoso. Isso que a gente aprende no início dos estudos de semiologia, nada mais é do que o nível de consciência, certo? Esse nível de consciência, como ele é um componente numérico, ele vai ser avaliado por scores. Então, aqui vai envolver a escala de Coma de Glasgow, por exemplo, outras escalas, como a escala FOI e ainda a escala de Jouvet, podem contribuir com a gradação do nível de consciência do sujeito. Perceba ainda que o nível de consciência ele é o estado de alerta. Então, você sempre vai precisar lembrar dessa palavra quando você ouvir falar de NC. Então, nível de consciência é o estado de alerta. Se eu tenho rebaixamento do nível de consciência, eu estou diante de uma agressão dos sistemas que me deixam no estado de vigília. Isso, sem dúvida, é uma emergência médica. Sendo assim, onde é que esses pacientes classicamente vão ser melhor contemplados? Eles vão ser melhor contemplados no departamento de emergência. E olha só que discussão acolhedora, né? No departamento de emergência, quem estão lá? Nefrologistas, intensivistas, uma série de especialidades médicas, mas também nós, daqui a alguns anos, enquanto recém-formados, muito provavelmente iremos dar uma série de plantões no pronto-socorro. Então, nós estaremos ocupando esse nicho de médicos em que haverá certamente pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Portanto, é um assunto que é muito valioso para estudar bem direitinho, porque não é perca de tempo. Você deve ter conseguido entender também que rebaixamento de nível de consciência ele não é um diagnóstico etiológico. Ele nada mais é do que uma síndrome, uma observação. Porque é claro que, eu imagino que vocês já compreendam, uma série de causas pode estar sendo responsáveis pelo RNC, uma série de causas. E essa multiplicidade de causas nós vamos ver mais adiante, mas vão envolver temas de toda a clínica médica, como vocês vão conseguir visualizar. Muito bem, o que é que essa multiplicidade de causas, essa constelação de causas tem em comum, o que é que elas têm que agredir, o que é que elas têm que prejudicar para serem conhecidos como, para produzir o que nós estamos chamando de rebaixamento de nível de consciência. Deve haver uma agressão ao sistema de vigília, que vai englobar a formação reticular e ou, né? Um ou outro ou os dois. O sistema ativador reticular ascendente. Não estou conseguindo visualizar como é que isso se situa na arquitetura neuroanatômica. Tento comparar com um dente de leão, em que o cabo seria o que estaria situado
no interior do tronco encefálico. Então, especialmente em mesencéfalo e ponte, você encontraria a formação reticular. E o sistema reticular seria o quê? Na comparação, seria o equivalente a esse núcleo aqui e todas as suas projeções. Projeções essas que estão se direcionando ao córtex. Então, esse núcleo, somado às suas projeções, é o SARA, o Sistema Reticular Ativador Ascendente. Ele é esse núcleo, assim como as suas projeções corticais. Vocês podem perceber que aqui vai haver uma interação com o tálamo. Por esse motivo que na doença encefalovascular, no AVC de tálamo, o paciente vai cursar invariavelmente com rebaixamento do nível de consciência ou coma. É por isso ainda que hérnias que provoquem a compressão do diencéfalo, que é aqui onde está o tálamo, essas hérnias que vão comprimir o diencéfalo, elas também vão cursar, evidentemente, com rebaixamento do nível de consciência ou coma. Diante dessa apresentação, já podemos também trazer o que podem ser considerados como etiologias focais e etiologias difusas. Uma etiologia focal seria, digamos, um hematoma, um tumor, tem uma localização, uma circunvizinhança bem delimitada, mas devido ao seu volume, vão produzir uma série de distorções nas estruturas intracranianas, e essas distorções irão prejudicar o correto funcionamento do nosso sistema de vigília. As etiologias difusas, que também podem ser chamadas de multifocais, podem envolver tanto uma agressão global dos hemisférios, como agressões pontiformes em vários sítios, como se verifica nas infecções do sistema nervoso central ou em metástases cerebrais, por exemplo. E ainda as situações de falso rebaixamento de nível de consciência, que a gente até já discutiu no slide anterior. A exemplo da catatonia, da psiquiatria, e da síndrome de Locked-in, que nada mais é do que a síndrome provocada pelo infarto das artérias pontinas. Existe ainda uma distinção bastante interessante sobre o que é conteúdo de consciência e sobre o que é o próprio nível de consciência. O conteúdo de consciência envolverá linguagem, comportamento, entre outras funções superiores. E o nível de consciência, propriamente dito, é aquele que envolverá o SARA e o FRA, né? Formação reticular ativadora ascendente. Numa meningoencefalite, por exemplo, existe uma alteração de alerta, então, portanto, é nível de consciência. Lembre-se, NC, lembre da palavra alerta. Então, vai haver alteração do nível de consciência, mas vai haver também alteração do conteúdo da consciência, porque o paciente fica com alterações de falas, alterações comportamentais, estados agressivos, por exemplo. Então, tentem sempre distinguir esses dois conceitos. Conteúdo da consciência envolve o córtex e nível de consciência envolve os nossos sistemas de alerta. Evidentemente, muitas patologias agridem tanto o conteúdo quanto o nível de consciência ao mesmo tempo. Outras são mais seletivas, por isso que é bom ter essa distinção sempre em mente. Olha só o que a gente pode trazer aqui. No meu planejamento tem uma outra pergunta para fazer a vocês. E aí é aquela história, né? Não estou lembrando, aí vocês colocam no chat. Não sei, porque a gente resolve mais rápido, deixa tudo mais dinâmico. Essas condições elas podem ser agrupadas. E o primeiro grupo que eu vou trazer aqui é as etiologias que estão acompanhando o TCE. Vocês conseguem distinguir o que é contusão e o que é concussão? Se sim, eu vou pedir para que vocês utilizem aí o chat para dizer, por exemplo, o que é a concussão. Vamos lá. Um tempinho aí para vocês. O que seria concussão? Os conceitos são muito diferentes, representam situações totalmente diferentes. A confusão é só porque são homonímios, né? São palavras muito parecidas. Não sabemos. Obrigado. Pois bem, avalie só uma situação de politrauma em que o paciente tem um esmagamento torácico, uma costela se fratura, essa costela penetra o parênquima pulmonar, destrói o parênquima pulmonar. Como é que isso se chama? Contusão pulmonar.
Imagina ainda um esportista que sofre um trauma, ele vai ter uma contusão muscular, por exemplo. Então, contusão, ela nada mais é do que destruição. Então, é uma destruição, literalmente, dos neurônios. Concussão, por sua vez, é um conceito um pouco mais sofisticado. Concussão, existe inclusive um filme com o Smith que se chama Concussão. A concussão é como é que eu posso dizer? Uma perturbação do neurônio, porém sem destruí-lo. Então, vocês podem imaginar como se isso fosse a sua caixa craniana, e aqui é o tronco encefálico. Isso aqui é um neurônio em que o corpo está lá no córtex. Vocês conseguem perceber que a situação mais próxima da base do crânio tem uma densidade maior. O tronco encefálico é mais denso. Enquanto que o telencéfalo vai, à medida que a gente se afasta do centro, se aproxima da periferia, as coisas vão adquirindo uma característica mais de gelatina. Se existir um chicoteamento, essa cabeça vai ser chacoalhada por um golpe direto, ou não isso, né? A pessoa está com cinto de segurança e aí dá aquele chicoteamento com a cabeça. Essas estruturas vão ficar mais paradas e essas vão se movimentar bastante. Então, essas circunvoluções, esses estiramentos, essas compressões no axônio, sem romper, vão produzir a concussão. Concussão que também pode ser chamada de lesão axonal difusa. É uma causa importante de perda de consciência. Certamente você já deve ter visto isso em algum filme, né? O personagem sofre um acidente de carro, perde a consciência, ou rebaixa o nível de consciência, né? E vai acordando um pouco tempo depois. Aquilo ele nada mais é do que uma tentativa de descrever o que alguém que sofre uma concussão experimenta. Ainda o trauma crânioencefálico pode ser responsável por hemorragias, hematomas intracranianos, então aqui tanto o subdural quanto o epidural. E o que é que a gente pode trazer de causas vasculares? Percebam como isso aqui passa por toda a clínica médica, né? O que a gente pode trazer de Eu estou com uma dúvida. Pode falar. Eu não entendi se a diferença entre contusão e concussão eu consigo ver pela clínica ou é só mesmo por um exame de imagem. Exame de imagem. Então a clínica pode ser a mesma, né? Mas a gente não sabe diferenciar. Isso. Tá. A concussão é um caso importante de coma reversível, né? Passa um tempinho, aquela inflamação vai se solucionando e a pessoa volta. A contusão é uma destruição mesmo. Pode ser flagrada, literalmente, no exame de imagem. E na concussão, no exame de imagem, vai ter a identificação de edemas, né? O edema. Então, a alteração de ventrículo pode acontecer também, mas enfim. De vascular ou estrutural, o que é que a gente pode identificar, pessoal? São os AVCs, é a hemorragia subaracnoide, é um hematoma espontâneo que apareceu sem um trauma. Então, a gente pode incluir aqui trauma do nascimento, por exemplo, né? A criança passa pelo canal do parto e aquilo gera um prejuízo da arquitetura e os vasos, devido a serem recém-formados, né? Eles rompem espontaneamente. Hidrocefalia aguda, trombose venosa cerebral, tumores também estão dentro dessas causas. Infecções, choque, todo tipo de etiologia de choque, meningite, abscesso, empiema, TVC séptica também vai entrar aqui. E condições epilépticas. É o estado epiléptico, pode ser o convulsivo, tanto o convulsivo quanto o não convulsivo. E aqui eu estou vendo no meu planejamento que eu tenho que fazer uma pergunta. E essa pergunta eu vou fazer justamente para gerar o diálogo entre a aula que o Gabriel muito competentemente apresentou. Pessoal, crise epiléptica com alteração de consciência tem um nome, quadradinho. Crise epiléptica sem alteração da consciência tem outro nome, bolinha. Que nomes são esses? Que classificação é essa da crise epiléptica? Alguém pode contribuir, me ajudar? O que é que estão falando aí?
Vou repetir, crise epiléptica que tem alteração da consciência tem um nome, e as que não alteram a consciência tem outro nome. É um sistema de classificação importante no estudo da epilepsia. E aí, como é que tá aí, Márcia? Vicky falou, complexa e simples. Show. Pronto. Complexa quando altera o nível de consciência e simples quando não altera. Muito bem. Causas metabólicas, a gente pode trazer choque mais uma vez, hipo- e hiperglicemia, hipo- e hipertireoidismo graves, olha só a nefrologia aparecendo, distúrbio hidroeletrolítico, e aqui eu me refiro tanto a hipercalcemia, certo? A hipercalcemia, uma causa importante de RNC, como também as alterações da natremia. Tanto a hiper quanto a hiponatremia podem causar RNC. Doenças hematológicas, como a púrpura trombocitopênica trombótica, a porfiria, então doenças genéticas também entram, a encefalopatia hepática e hipertensiva. E de intoxicações agudas, uma série de causas, né? Tanto fármacos quanto drogas ilícitas vão entrar nessa discussão. Muito bem. É possível que você já tenha percebido que não dá para fugir desse tema. Ele é um tema que cursa com ameaça à vida. E como se comunica com toda clínica médica, é esperado que o clínico geral possua um certo conhecimento sobre isso. Mas uma mensagem tranquilizadora. Haverá uma conduta específica, né? É só lembrar das causas que eu acabei de citar. Algumas daquelas vão envolver intervenção cirúrgica. Então, é claro que o clínico geral não está com toda a responsabilidade em cima dele. Então, uma mensagem tranquilizadora. Essa conduta específica, ela vai envolver a interpretação do clínico dos exames complementares, assim como dos achados clínicos que nós vamos discutir em breve, que irão permitir a realização de um diagnóstico diferencial. Mas certamente existe uma série de condutas que o clínico pode sim e tem propriedade para fazer, para conduzir com segurança. Seria o que a gente vai chamar de conduta inicial. Essa conduta inicial, frente a um paciente que se apresentou com RNC, é lembrar do ABC, certo? Array, Brief e Circulation, certo? Via aérea, respiração e circulação. E aqui uma sigla muito famosa, que é o MOV, certo? O monitoramento cardíaco, o O de O2 e o V de veia. Então, na manutenção da saturação de oxigênio, pode envolver máscara de Venturi, até mesmo intubação. É importante aferir logo de início, antes mesmo de fazer a investigação diagnóstica dos outros exames, medir a glicose, a glicemia capilar. É uma causa importante de rebaixamento de nível de consciência que é facilmente reversível. Por esse motivo que logo de início medir a glicose é muito importante. E ainda outros exames laboratoriais, né? E sem dúvida também o eletrocardiograma, o raio-x de tórax portátil, e, enfim, hemograma, coagulograma, eletrólitos, sumário de urina, uma lista extensa de exames laboratoriais, normalmente são evocados para auxiliar no diagnóstico diferencial desse sujeito. Veja só o que a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5 personagens que vão florear a conduta inicial, coisas que você vai poder administrar e vai poder reverter a situação sem a necessidade de um especialista. Então, eu acabei de dizer que medir a glicemia é o primeiro passo. É muito importante medir a glicemia logo no início. Imediatamente meça a glicemia. Na identificação de um estado hiperglicêmico, você vai infundir 100 ml de glicose a 50%. A naloxona é uma discussão interessante, por quê?
A medicina de emergência aqui no Brasil, enquanto especialidade, tem poucos anos, não é verdade? Mas nos Estados Unidos, ela possui mais de 30 anos. É por esse motivo que os fluxogramas que a gente estuda, olha só que babado interessante. Olha só esse fuxico. Os fluxogramas que nós estudamos normalmente são feitos lá, são feitos nos Estados Unidos. E vocês também devem saber que nos Estados Unidos eles não usam dipironas, eles usam opioide. Eles usam muito opioide. Existe uma febre de opioides, uma discussão na sociedade americana muito intensa sobre o uso abusivo de opioides. É por esse motivo que os fluxogramas, quase todos são feitos lá, vão incluir a administração de naloxona para todo mundo. No Brasil, a realidade é outra. A probabilidade do paciente chegar com rebaixamento de nível de consciência por intoxicação por opioides é baixíssima. Por esse motivo que você só vai administrar essa droga diante de uma suspeita muito forte, porque aqui no nosso país isso é improvável. E flumazenil seria o antídoto para o benzodiazepínico. Então, naloxona para intoxicação aguda por opioides, flumazenil para intoxicação aguda por benzodiazepínicos. E a tiamina? A tiamina é muito interessante, é vitamina B1. Tanto frente a uma situação de desabsorção, então uma doença desabsortiva, pode cursar com rebaixamento de B1 e rebaixamento de nível de consciência aparecer em função disso, ou ainda nas situações de hiperêmese, né? Os alcoólatras, as pessoas que têm o transtorno psiquiátrico da anorexia nervosa. E ainda, frente a seus conhecimentos dos princípios do uso racional de antimicrobianos, você vai poder identificar uma infecção e tratá-la, se esse for o caso. Aí olha só que interessante. Vou beber uma aguinha aqui para hidratar a garganta. Pronto, olha só que interessante. O material que eu conferi, que é o manual de prática de emergência, ele traz um roteiro muito bem detalhadinho do que você deve fazer para investigar todo tipo de achado clínico que pode aparecer nesse paciente. Então, haverá um exame inicial que envolve busca de sinais de trauma, envolve a aferição da pressão arterial e envolve a temperatura. Coisa simples, certamente. Nós já fizemos isso em algum momento, até mesmo na nossa graduação. Esse tipo de passos é muito bem praticado, né, ao longo da nossa formação. E o exame neurológico vai envolver 6 pontos, que eu vou discutir mais à frente. Vai envolver a interpretação do nível de consciência, das pupilas e fundoscopia, motilidade ocular extrínseca, o padrão respiratório, a resposta motora e uma escala chamada escala 4, que a gente vai trazer mais à frente. De sinais de trauma, o que é que eu tenho que ver? Vou perguntar aqui mais uma vez para o pessoal, certo? Para vocês não ficarem cansados e não ficar um monólogo para mim também. Por favor, se alguém conseguir lembrar, o que seria essa equimose periorbital? Isso aqui tem um nome, certo? Isso aqui tem um nome. Sinal de alguma coisa. E o que seria... Guaxinim. Oi? Sinal do guaxinim? Isso mesmo, isso mesmo. E essa outra aqui, ela também tem um nomezinho, que é a equimose retroauricular, atrás da orelha. Vê se alguém lembra. Se não lembrar, não tem nadinha. É o de Battle. Eu acho que é isso. Até Fabiano já falou. Na mosca, é esse mesmo, certo? Então, além desses sinais, o sinal do guaxinim representa uma hemorragia de base de crânio. Esse sangramento está se empoçando lá na base do crânio e está penetrando o espaço retrobulbar. E daí é que vem aquela infiltração de sangue na região periocular. Edema e descolamento de mastoide também são situações importantes para investigar com ameaça de vida. O hemotímpano, isso aqui vai ser visto com aquele aparelhozinho, né, o otoscópio. Você vai lá e olha no ouvido do paciente com esse aparelhozinho, o otoscópio. E otorreia e rinorreia. E aqui eu vou querer trazer uma experiência muito curiosa que eu tive a sorte de ver nos ambulatórios aí da neurocirurgia da vida. Um paciente tinha tá entre aspas aqui, uma rinite que não passava nunca. E essa rinite, curiosamente,
surgiu após um acidente de moto, certo? Esse paciente foi atendido na atenção primária e muito competentemente o médico olhou para aquilo e disse, não, tem algo estranho, né? Você está com esse escorrimento nasal e ele encaminhou muito competentemente ao neurocirurgião. Vocês lembram, sim, eu tenho certeza, lá do básico da neuroanatomia, que nós temos o osso etimoide, certo? Tem a figura do T. A lâmina horizontal do osso etimoide separa a cavidade nasal, CN, aqui de um lado, e a cavidade nasal do outro lado, do próprio sistema nervoso central. É uma lâmina muito fina de osso. É possível que exista uma descontinuidade, uma fratura dessa região, e um prejuízo das meninges, e o líquor vazem para a cavidade nasal. Isso também pode ocorrer, devido a um mecanismo muito semelhante, através do ouvido, né? Seria a otorreia. Ora, vocês já ouviram falar de o exame que o neurocirurgião pediu para confirmar foi o beta-2 transferritina, certo? Se positivo, confirma líquor, porque essa substância só estaria presente se aquela secreção fosse de origem do sistema nervoso central. Beta-2 transferritina. Perceba ainda que o médico poderia ter até feito essa confirmação, né? Não precisava encaminhar para o neurocirurgião pedir um exame, né? Então, eu não estou dizendo que ele tem que lembrar da beta-2 transferritina, não, mas uma pesquisa, né? Como descartar, né? Fazer o DDX entre rinite e otorreia, rinorreia. Beta-2 transferritina. A palpação de crânio pode flagrar edemas e depressões de crânio, indicando fraturas ou agressões semelhantes. Pressão arterial, você pode ter um nível pressórico elevado, normal ou baixo, certo? Então, níveis elevados vão indicar encefalopatia hipertensiva, ou ainda como hipertensão é o principal fator de risco, né, para doença encefalovascular, é que eu estou me referindo aos AVCs, lesão renal aguda também. Hipotensão vai indicar mais as situações de choque. A temperatura da mesma forma, pode ser aumentada, normal ou diminuída. O coma com hipotermia vai indicar para a gente uma série de situações, entre elas intoxicação aguda, e o coma com hipertermia indica uma longa lista de situações, entre elas infecção, doença encefalovascular, porque existe o comprometimento da regulação da temperatura no corpo, e a hipertermia maligna lá no contexto da oncologia. E aqui no meu planejamento, para deixar dinâmico, por favor, me ajudem. Me digam o que vocês acham que é isso aqui, certo? Isso aqui eu vou dizer para você. Isso aqui é um pano, poderia ser ainda um papel, em que o sujeito que estava com rinorreia pingou, né? O que vocês acham que é isso aqui? Isso aqui tem um nome, e como vocês podem perceber, é uma investigação muito caseira. Laura está dizendo aqui que é o sinal do lenço lá. Como? Pode repetir, por favor? Laura está dizendo que é o sinal do lençol. O sinal do lençol. Sim, deve haver esse sinônimo. Eu sinceramente não conheço. Eu conheço como o sinal do duplo halo, mas pode ser um sinônimo que eu não conheço, né? Sinal do duplo halo. O que a gente tem aqui? Nós temos aqui um murinho, né? Uma linha vermelhinha de sangue aqui por fora, formando a circunferência, e nós temos um círculo aqui no interior. E um anel que separa duas camadas de sangue formada por líquor. Isso aqui é o sinal do duplo halo, indica que existe líquor aqui, certo? Junto com sangue, evidentemente. E aqui a equimose, conhecida como sinal de Guaxinim, e o sinal de Battle. Muito bem.
chegamos na discussão do exame neurológico, né? É sem dúvida uma competência muito delicada para todos os estudantes de medicina. São 6 pontos. Mas, Ivan, Oi. uma questão. Porque esse menino tava bem, né? Esse da história da rinite. Tava. Ele não tinha alteração de consciência. Não, ele só não tinha tinha. essa rinite. Pois é. Tava. Então era só isso no caso dele, assim, né? Não necessariamente a pessoa que vai ter líquido vazando pelo nariz teria alguma alteração. Não, exatamente. Se ele permanecesse com essa condição por muito tempo, iria ter resolução espontânea ou ia piorar, né? A gente não sabe. Mas tem todo aquele espectro, né? O paciente pode ter uma situação. Inclusive, você me lembrou do ambulatório de Lúcia Helena, em que ela tem neuroendocrinologia, como vocês sabem. O paciente, ele tinha o tumor, lembra do osteomoide? Ele a lâmina horizontal é muito fina. Então, na célula Tusk, né, o tumor de hipófise, o tumor neuroendócrino, ele pode invadir a cavidade nasal. E o paciente retirava o tumor com o dedo, certo? Da cavidade nasal. E o que é que ele tinha de alteração de consciência? Nada. Quer dizer, olha só que situação mais extrema, mais absurda que a gente encontra na nossa medicina, né? Então, literalmente tudo pode acontecer. A gente estudou aquilo que é mais comum, mas situações assim extremas a gente pode ser sorteado, né, com uma situação dessa. Tudo bem, existem 6 pontos no exame neurológico e a gente ainda está falando da abordagem diagnóstica e de achado clínico que pode aparecer. Vimos o exame inicial, né? E agora o neurológico. 6 pontos. O primeiro deles, evidentemente, o nível de consciência. É possível, é recomendado que a gente repita isso periodicamente, porque servirá como um parâmetro clínico da evolução do nosso paciente e se o prognóstico dele está piorando ou está melhorando com o passar das horas. E a nossa boa e velha escala de Coma de Glasgow vai contribuir e muito para a avaliação do nível de consciência. Ela entra nesse contexto. Ainda o padrão respiratório. Certo? Essa série de situações podem surgir, elas têm inclusive importância de topográfica, elas argumentam, advogam para topografar a lesão. E a gente pode encontrar padrão de Shine Strokes, a hiperventilação neurogênica central, a respiração apnêustica, a cluster, a respiração tipo cluster, também conhecida como em salvas, e a respiração atáxica, né? E a gente tem que lembrar da semiologia. A Shine Strokes é aquela que vai gradualmente aumentando a sua amplitude, depois vai reduzindo e tem a apneia, e isso se repete. A hiperventilação neurogênica central, você tem uma situação de imprevisibilidade seguida de apneias, que a respiração apnêustica, por sua vez, o paciente fica 2 a 3 segundos em situação de apneia e depois retoma normalmente. A insalvas, ela se assemelha muito à neurogênica no sentido de produzir essa alternação entre estado irregular e situações de apneia. E a atáxica, ela é completamente imprevisível, certo? Então ela gera apneia, depois volta a um padrão irregular. Esse padrão irregular permanece por tempo indeterminado, a gente não tem como saber o que vai acontecer no próximo segundo. E uma apneia surge depois, só que passa pouco tempo, depois volta a ser irregular, e depois vem uma apneia longa. Então é um padrão totalmente imprevisível. Você nunca tem como saber o que vai acontecer no próximo segundo, diferentemente das outras respirações. Você fica até prevendo, né? Então chega o padrão respiratório, você, lá vem a apneia. Aí aparece, exatamente como você previu. Lá vem, vai voltar, quer ver? Aí o paciente volta. Então você consegue prever o que vai acontecer. No padrão de respiração atáxico, isso é imprevisível. Você nunca tem como saber o que vai acontecer. Fica uma situação totalmente anárquica. E o terceiro dos 6 pontos, a motilidade ocular extrínseca. Olha só que interessante. Essa é, na minha opinião, uma das partes mais belas da aula, certo? Se você não achar isso aqui extraordinário, eu recomendo que você busque fazer uma avaliação
Porque não tem como, é muito bonito o que eu vou dizer agora. A motilidade ocular extrínseca, ela depende de 3 pares cranianos, o terceiro, o quarto e o sexto, certo? Então, oculomotor, troclear, abducente. O olhar horizontal, ou seja, olhe para a direita, agora olhe para a esquerda. O olhar horizontal, ele tem um poder de identificar se existe integridade da formação reticular ativadora ascendente. Por quê? Olha só que interessante. Vejam só, fascículo longitudinal medial. Não se assuste com o nome, ele nada mais é do que a estrutura neuroanatômica que vai comunicar o oculomotor, que está lá no mesencéfalo. Deixa eu ver se eu tenho como colocar um M aqui. O oculomotor, que está no mesencéfalo, com o abducente, que está na ponte. Certo? Existe uma comunicação ligando eles dois. E essa comunicação é o fascículo longitudinal medial. Como a gente viu no slide anterior, por aqui vai se desenhar a formação reticular ativadora ascendente. Por aqui ela vai estar desenhada, certo? Então, como ela vai estar desenhada aqui do lado, a gente pode identificar. Se o paciente consegue olhar para a direita e depois olhar para a esquerda, é porque tem integridade do fascículo longitudinal medial. Se o fascículo longitudinal medial está intacto, é possível inferir que o seu vizinho também não foi destruído devido à proximidade dessas duas estruturas. Consegue perceber? Então, o paciente olha para a esquerda, o paciente olha para a direita. Olha só, interessante. A formação reticular ativadora ascendente dele deve estar em perfeito estado, certo? E aí, no exame da motilidade ocular extrínseca, você vai utilizar o movimento ocular espontâneo, a manobra oculocefálica, certo? Então, você vai colocar as duas mãos na cabeça do paciente, vai fazer um movimento brusco, fazendo ele olhar para um dos lados. E a ideia é que o paciente mantenha o olhar na posição que ele estava anteriormente. Então, eu estou olhando para você, eu estou olhando no seu olho. Se você fizer isso na minha cabeça, virar ela para o lado, os meus olhos entendem que eles devem permanecer olhando para você, mesmo que a minha cabeça tenha sido girada para o lado. Isso é a manobra oculocefálica. Se eu virar a cabeça do paciente e o olho for junto, né, e a gente perder o contato visual, isso indica um prejuízo do olhar conjugado desse paciente. A manobra oculovestibular envolve colocar água fria e água quente. Eu prefiro discutir isso em um outro contexto. E tem uma descrição de pupila que exige um tempo que a gente, infelizmente, não tem. Mas, enfim, a gente se encontra na monitoria de neuro e aí eu posso trazer essa informação para você. Mas a manobra oculovestibular, lembrem, que envolve água quente e água fria no ouvido. Reflexo corneal. Oi, desculpa, porque eu não tinha visto antes, mas Fabiano está perguntando se a ataxia é o padrão de Binet. Ah, não sei dizer. Binet não sei, né? O padrão respiratório atáxico, não é isso? Não sei dizer se tem esse nome, não sei, sinto muito. E aí, o reflexo córneo-palpebral, ele é mediado por um par craniano, que é o quinto, certo? É o trigêmeo. Ele dá a sensibilidade da córnea. Então, você vai pegar um chumaçozinho do algodão estéreo e vai colocar na córnea do paciente. E o reflexo córneo-palpebral, né, é cutucar a córnea e a pálpebra fechar. Córneo-palpebral. Paciente que não tem esse reflexo, tem um prejuízo lá do quinto nervo, é esquisito de ver. Ele não fecha o olho. Você fica cutucando a córnea e o paciente não fecha o olho. E a observação das pálpebras, né? Você vai poder ver a alteração do oculomotor, porque é ele que eleva a pálpebra, certo? Então, se há uma situação de pitose, é porque o oculomotor, cuja função é elevar a pálpebra, está danificado. E para fechar o olho, né, para fechar a pálpebra, você usa o músculo orbicular do olho, que aí ele vai ser inervado pelo nervo facial, o 7. Muito bem. Você já fez esse raciocínio todo. E aqui a gente tem a nossa famosa escala de Coma de Glasgow, certo? Vocês já devem ter ouvido que existe uma nova escala de Coma de Glasgow. Isso não é bem verdade, O que nós temos é o seguinte. Nós temos um construto, certo? De 1974,
dois autores propuseram lá na revista Lancet, nessa data, o que hoje conhecemos como a escala de Coma-de-Glasgow, que envolve abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Em 2008, houve a divulgação de uma nova escala, que eles chamaram de escala de Coma-de-Glasgow, -P, ou seja, escala de Coma-de-Glasgow com avaliação pupilar. Então, não é que existe uma nova escala de Coma-de-Glasgow. Se eu disser, aplica a escala de Coma-de-Glasgow, eu vou fazer essas três coisas: abertura ocular, resposta verbal, resposta motora, e acabou. É uma situação que, como vocês podem ver aqui na resposta ocular, o mínimo 1, mínimo 1 e mínimo 1. Então, na pior das situações, a escala de Coma-de-Glasgow vai dar ponto 3. E se fizermos aqui entre nós, né, estamos todos com nível de consciência preservado, alerta, vai dar 15, o máximo. Se você fizer a escala de Coma-de-Glasgow com avaliação pupilar, existe o reflexo fotomotor da pupila, tá perfeito nos dois olhos. Então você não tira nada. Se tiver alteração em um olho, aí você tira 1 ponto. Se tiver alteração nos dois, você tira 2 pontos. Então, a ECGP, né, a escala de Coma-de-Glasgow com avaliação pupilar, pode ser de 1 a 15. Aí, o que é? Dois médicos no departamento de emergência, olhando para um papel e rindo bastante, né, gargalhando. O que é isso? São médicos vendo, né, o interno que colocou lá, escala de Coma-de-Glasgow, ele foi lá e escreveu no prontuário, né? ECG, você já está prevendo, né? ECG 0, né? ECG igual a 0. Não existe. Vai de 3 a 15, e se for ECGP, se ele colocar lá, ECGP, se ele colocar isso, então no máximo, no mínimo quer dizer, vai dar 1, nunca vai dar 0. E aqui é um vídeo que eu já identifiquei que... Luan, Oi, pode falar. volte só para... volte o slide para eu perguntar. Pode dizer. No caso, eu não entendi o negócio do olho que você falou. Se for um olho, tira só 1 ponto, e se for 2 olhos, tira 2? Exatamente. No caso ali, estímulo à pressão. Se eu não tiver estímulo à pressão só em um olho, então eu vou tirar 2 pontos. Aí se for, no caso, nos 2 olhos, eu tiraria 4? 4? Não, tira 2. É a retividade da pupila, né? Você vai fazer o reflexo lá com a lanterninha. Só nessa parte popular, porque tem essa lá em cima, né? Se abertura ocular. Não, aqui vai de 1 a 4. Isso aqui é o que compõe a escala de Coma-de-Glasgow. Essa parte de abertura ocular teria que ser os 2 olhos ao mesmo tempo. Claro que você vai ver o melhor, né? Se o paciente tiver, por exemplo, com lesão do terceiro par, aí ele abriu um olho normalmente e o outro não abriu porque tem lesão do terceiro par. Mas, enfim, ele abriu um olho. A abertura ocular tá ok. Então você vai dar ponto 4. Você usa sempre a melhor resposta. Então se ele abrir só um, Isso. Isso aqui é no sentido de nível de consciência, né? Então ele não conseguia abrir porque o nível de consciência dele tá baixo. Entendi. Você identifica. Não é sobre algum dano lesional, é mais sobre... não é mecânica, é no NC, é NC. É nessa questão da reatividade que perde 2, que você estava falando, né? Isso, exatamente, o reflexo fotomotor. Ok, obrigada. De nada. E aí, outra discussão interessante para a escala de Coma-de-Glasgow é que ela foi criada para avaliar nível de consciência em paciente que teve trauma crânioencefálico. Lá em 1974, ela estava sendo publicada com essa finalidade. Claro que você sabe que ela é utilizada para uma série de outras situações. Ela foi validada para outras situações. Mas a criação dela foi para TCE, foi para NC em TCE. E como ela não foi criada para avaliar todas as situaçõezinhas de RNC, como ela não foi criada com essa finalidade, uma outra escala merece entrar aí, que é a escala FOR. Certo? E aí a gente vai trazer ela daqui a pouquinho. Olha só a situação.
Olha para direita. Olha para direita. Não consegue, tá vendo? Olha para direita, não consigo. Tá, olha para a esquerda, consigo. Olhe para o meio. Olhe para a direita, o paciente não consegue trazer o olho. Olhe para o meio. Bem, reflexo óculo-cefálico. Ó, perde o olhar. Fica olhando para mim. Consigo. Quando eu viro para cá, não consigo. Vocês entenderam? E aí está sendo acompanhado com a hemiparesia, né? A hemiparesia, ele consegue manter o braço, mas aqui houve perda de força, ele não consegue vencer a gravidade por muito tempo. O que é que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver uma situação conhecida como síndrome de Fovilli. Eita, vai abrir início, quer ver? Sabia. Síndrome de Fovilli. Síndrome de Fovilli é exatamente esse desvio do olhar lateral, do olhar horizontal que a gente viu. Você não consegue realizar olhar para um dos lados. E isso aí é associado a uma hemiparesia. Ok? E eu disse que eram 6, né? Eu falei de 3, agora eu vou falar dos outros 3. Resposta motora, a gente vai identificar especialmente a síndrome do neurônio motor superior, certo? Então, análise de reflexos, tônus muscular, resposta à dor, que vai nos ajudar no diagnóstico topográfico. Vai haver ainda a identificação de algo chamado decorticação, tá, deco, e descerebração, também vão ser identificadas aqui, tá, DCE. As pupilas em fundoscopia, na fundoscopia você pode ver alterações típicas do diabetes mellitus, e aí você já se localiza. Pode ver alterações típicas da hipertensão intracraniana, de hipertensão arterial e hipertensão intracraniana. E aí é interessante demais entender, porque, veja só, aqui você tem o nervo óptico, certo? O nervo óptico, ele está envolvido por meninge. Aqui por fora está envolvendo ele meninge. E entre a meninge e o nervo óptico, o que tem? Tem ilíquor. Se houver aumento da... Aí aqui, deixa eu ver, vamos representar como sendo a retina, né? Se existir aumento da pressão do líquor, lá pelo que a gente é ensinado no ensino médio, né? O princípio de Pascal. Tiver um aumento da pressão intracraniana, de um fluido, ele vai se distribuir ao longo de todo o fluido, inclusive aqui dentro. É isso que vai gerar um entumecimento da papila. Então vai aparecer uma montanha aqui dentro. E assim como num manguito, quando você está medindo a pressão arterial do paciente, se fizer um manguito no braço, vai ocluir a artéria braquial, né? Aqui vai comprimir o nervo craniano. Então isso é a explicação, por exemplo, da visão turva, paciente com papiledema. Como os vasos sanguíneos estão se direcionando para a papila, esses vasos sanguíneos vão ter uma dificuldade para ultrapassar esse obstáculo. Então, a papila vai ter uma deficiência de oxigenação e nutrientes. Então, você vai ter atrofia de pupila, e isso aí está explicado a cegueira no paciente com hipertensão intracraniana crônica. As pupilas ainda podem ser estudadas quanto ao diâmetro, quanto à simetria, e aí a isocoria e a anisocoria, né? E o reflexo fotomotor. Quando você tem alteração da pupila, muito provavelmente é uma causa estrutural, uma lesão mecânica, foi lá e destruiu. Porque as pupilas elas são extremamente resistentes às agressões metabólicas. Certo? Elas são muito resistentes. Claro que existem algumas exceções. Mas, via de regra, quando a pupila está com alteração, você já pensa em alguma causa estrutural, né? Tem um AVC aqui, tem um tumor, tem um hematoma, alguma coisa assim. E ainda elas têm um poder de topografar a lesão também. Aqui é a escala Fokker-Plumety, certo? Então ela tem um valor grande no departamento de emergência, UTI. Ela tem um valor mais importante, especialmente os pacientes entubados. Paciente entubado, você não dá para fazer
a escala de Como de Glasgow. Ou melhor, dá, mas é prejudicado, né? E essa escala não vai ter esse prejuízo. Ela tem essa superioridade também nos pacientes que vão ter lesão do tronco encefálico também. A escala de Como de Glasgow não é boa para essa situação. Essa escala vai ficar aqui disponível para vocês identificarem, né? Ler quais são os pontos, o que é que ela pede e o que é que ela não pede. E certamente existem mais estados pupilares, nessa discussão pode ser maior, a neurooftalmologia é um campo muito extenso, mas as pupilas que vocês vão poder encontrar, eu não pretendo nem me prolongar, mas as pupilas comuns em rebaixamento de nível de consciência são essas aqui, certo? Não pretendo me prolongar. Realmente é decorar, né? Então, a agressão no diencéfalo vai gerar pupilas pequenas e fotorreativas. No mesencéfalo, pupilas médio fixas, né? E pupilas pontiformes, se for agressão da ponte, e por aí vai. É uma situação mesmo de memorizar. Olha só, o terceiro par, hérnia uncal, vai produzir essa situação. Essa imagem ainda merece uma alteração, colocar uma pitose aqui, né? Porque o terceiro par causa elevação da pálpebra, se ele não está funcionando, então a pálpebra deveria cair. Tudo bem. Aí vamos a esse segundo vídeo. Eu vou fazer uma pergunta, ó, atenção. Esse paciente tem uma lesão no telencéfalo ou no tronco encefálico? Olha só o que ele fez. Braço estendido, tá vendo? Braços estendidos. A lesão foi no telencéfalo ou no tronco encefálico? Mais uma vez. Braços estendidos, em vários ângulos. Eu acho que foi no tronco. Tronco, muito bem. Fabiano também botou tronco, então deve estar certo. Vamos ver. Olha só. Certo, deu para ver em vários ângulos, né? Com braços estendidos. E olha só a conduta que a gente até já falou, né? O paciente vai aparecer aqui com a máscara de Venturi, né? O MOVE. Pelo menos o O ele já garantiu aqui. O O do MOVE ele já garantiu. Oxigenoterapia. Então, eu perguntei de uma maneira diferente, né? De propósito. Pergunta poderia ser, isso aqui é decorticação ou descerebração? Mas eu acho mais eficiente perguntar dessa maneira, né? É agressão no telencéfalo? Eu sou bugada nesse negócio, eu nunca sei. Vamos ver. Isso aqui é uma das discussões que eu estou mais gostando de trazer, porque eu de fato gostaria de ter recebido ela. E eu só fui descobrir depois, né? Ó, telencéfalo não é um tal córtex? Então, agressão no telencéfalo, a gente vai chamar isso de decorticação. E descerebração, certo? Aqui é a postura em que o braço fica em flexão, certo? E aqui a descerebração é a situação que você viu, o braço fica em extensão. O que é que a gente tem aqui? Vamos tentar nos localizar. Atenção que isso aqui é muito importante. Bulbo, ok? Ponte. Mesencéfalo, não é verdade? Você está vendo dois olhos, aqui, dois olhinhos, dois círculos. Que Deus me ajude, deixa eu ver se eu consigo. Opa, consegui circular um. Você está vendo o outro, né? Ó? Aqui. Né? Tem essas duas estruturas que são mais escuras no mesencéfalo. Isso aqui é o núcleo rubro. Então eu vou fazer dois desenhos. Ah, você vai fazer dois desenhos porque são dois, é um do lado e um do outro. Não, é porque eu vou descrever duas situações, então eu vou fazer dois desenhos. Vou botar aqui um R para representar núcleo rubro. Isso aqui é o córtex. Núcleo rubro. Localizado no mesencéfalo, né? E eu vou botar um F aqui,
que é a musculatura flexora dos membros superiores. Muita atenção para entender a diferença entre decorticação e descerebração. Vou colocar ainda aqui, ó, deco. E aqui eu vou colocar DCE, de descerebração. Aqui você entendeu o que é o córtex, não é? Tem um neurôniozinho aqui no córtex. Vai emitir uma projeção lá para o núcleo rubro. Que foi o que eu circulei nessa imagem. O núcleo, você sabe, é um grupo de corpos de neurônios. Então aqui tem corpo de neurônio. Esse corpo de neurônio vai fazer uma comunicação e tudo mais. De uma forma ou de outra vai acabar se comunicando com a musculatura flexora dos braços. Decorticação é essa lesão que está entre o núcleo rubro e o córtex, né? Então é uma lesão aqui, entre o núcleo rubro e o córtex. Então é decorticação. Lesão está no telecéfalo, portanto, né? Seria uma lesão desse neurônio aqui, por exemplo. Lesão aqui, vamos supor, né? Uma lesão aqui, vamos supor. Isso aí vai gerar uma decorticação. Esse neurônio inibe esse segundo. Se eu retiro o inibidor, não tem mais quem iniba, então eu vou flexionar com toda a liberdade. Então, decorticação, que é um braço flexionado, certo? Vocês entendem que isso aqui é um braço flexionado. Então, na decorticação, o paciente vai estar com o braço flexionado por causa disso. Aí, a outra situação, ó, neurôniozinho. Peraí, de novo, explica isso aí de novo, Explico. por favor. Explico. O neurônio que está no córtex, ele inibe o neurônio que está no núcleo rubro. Se eu retirar o inibidor, retirei o inibidor, lesionei ele, né? Retirei o inibidor, ele não vai atuar mais. Se ele não vai atuar mais, ele não vai mais inibir o núcleo rubro. E qual é que é a profissão do núcleo rubro? Ele serve o quê? Serve para quê? Qual é a função da vida dele? É flexionar os membros. Ele vai flexionar o membro sem ter ninguém, sem ter quem impedir. Então ele vai flexionar, a flexão vai ganhar da extensão, o paciente vai ficar com o braço flexionado. Entendi, obrigada. Né? Porque eu eliminei o inibidor. Já aqui na situação oposta, eu vou ter uma lesão que está abaixo do núcleo rubro. Então seria uma lesão aqui, né? A gente localiza mais especificamente a lesão sendo entre o mesencéfalo e a ponte, certo? Entre o mesencéfalo e a ponte, especialmente. E aí, não é difícil de entender, não. Não é difícil de entender, não. Qual que é a função dele? Não é fazer a flexão do braço? Pois é. Agora ele não está mais lá para fazer isso. Quem que permaneceu? Extensão. Extensão permaneceu. Então, as vias que estão mandando o braço ficar em extensão estão lá. E as vias que estão mandando o braço contrair não estão mais. Então, vai ficar só a extensão. A extensão vai vencer. Então, o braço vai ficar em extensão na descerebração. Alguma dúvida aqui? A explicação que eu queria conduzir era essa mesmo. Não, ficou claro, obrigada. De nada. Muito bem. Diagnóstico diferencial, e aqui a gente já está no fim da aula. Vai haver a apresentação do paciente, você vai fazer aquela avaliação que eu disse, né? Vai aferir a glicemia, solicitar uma série de exames, vai fazer o MOV, vai fazer aquela avaliação inicial. Se você flagrou uma hipoglicemia, pronto, que bom. Você vai administrar 100 ml de glicose a 50% intravenoso. E se houver indicação, né, se o paciente é alcoólatra, você percebe pelas roupas, vamos supor, né, pelo cheiro. E o paciente é alcoólatra, o paciente desnutrido, você vê essas situações e vai colocar a glicose mais a tiamina, mais a vitamina B1. Se não tiver assim tão fácil, né, se não tiver tão na cara, então você vai ter que refletir de uma maneira mais agrupada, mais compartimentalizada. É uma lesão estrutural, né, um AVC, é um tumor, é uma agressão desse tipo, então eu vou utilizar o exame de emergência que vai mostrar essa alteração. Não vou usar ressonância não? Não. Ressonância, você vai ter que tirar o paciente da monitorização, vai demorar um tempo e o paciente pode inclusive ir a óbito. Então, emergência é TC. Pode vir alterado ou pode vir normal. Se vier alterado, pronto, que bom, você descobriu a causa e agora vai poder tratar. Seu paciente foi muito bem conduzido e está sendo beneficiado pelo correto diagnóstico.
Mas se tiver diante de uma síndrome de irritação meningo-radicular, aqueles sinais que a gente já conhece, Brudzinski, Lazeg e Kernig, e febre também acompanhando isso. Então você vai ver se tem sinais localizatórios, né? Se sim, então você vai fazer a ATC de crânio para identificar. Tem um sinal localizatório, então vamos descobrir a localização. Quem diz isso é a ATC. Não tem sinal localizatório. Então não faz sentido pedir um ATC, né? Não faz. Vou fazer a punção lombar. E aí eu vou identificar a infecção, a inflamação, o que seja. Se a etiologia está indeterminada frente a esses exames, então eu vou reavaliar, né? Vou voltar, ver os exames que eu já solicitei. Não, então será que foi uma intoxicação? Eventualmente pedir outros exames. Será que tem uma alteração, mas o ATC não conseguiu captar? Então agora sim eu vou pedir uma ressonância, certo? O eletroencefalograma de emergência. Vou reavaliar. Errei até aqui, vou reavaliar, vou tentar buscar outra explicação. Já se eu estiver diante de uma suspeita metabólica, como é que eu vou agir? Bom, eu vou analisar todos os exames que eu solicitei lá no início, né? Solicitei esses exames aqui, ó. E aí eu vou ver eletrólitos, glicemia, a gasometria, função hepática e renal, hemograma, coagulograma, EAS, raio-x de tórax e outros. E aí é possível que eu ainda tenha a causa indeterminada. Então talvez não seja uma causa metabólica. Lá vou eu para ATC ou punção para identificar se tem uma lesão estrutural. E fármacos que a gente já citou, a naloxona, que é o antídoto do opioide, e o flumazenil, que é o antídoto do benzodiazepínico, se você estiver suspeitando dessa situação. Muito bem. Eu estou vendo que eu estourei o tempo, então as questões vão ficar para depois. Luan, Oi. Pode falar. deixa eu só perguntar um negócio. No caso, eu fiz ATC, mas eu só vou para a punção se o paciente tiver aqueles sinais, né? Tipo assim, a ATC deu normal, eu não vou para a punção, não. Só vai para a punção se tiver alguma coisa que indique que faz a punção, né? Isso, exatamente. Como todo exame, né? Você só faz se... Então, eu fiz ATC e a ATC veio normal. Eita, será então que eu estou diante de... Porque, por exemplo, AVC. O paciente pode estar com febre, entendeu? Ele pode até estar com síndrome de irritação radicular junto. Só que deu normal. Então eu vou ver a punção licórica. Para ver se eu identifico a causa por aqui. Certo? Muito bem. Obrigada, entendi. Nada. Eu que agradeço. Agradeço a todos vocês por terem ficado até aqui. A participação também. Esse foi o livro, a principal referência que eu utilizei. O Medicina de Emergência, Abordagem Prática. E esse artigo, que vocês podem conferir também, que é bastante interessante, da Revista de Medicina de São Paulo. Aqui vocês vão poder ver as questões, certo? Tem um grupo de questões lá, só clicar aqui que vocês vão ter acesso, ok? Muito obrigado. Tá, manda o slide agora para não esquecer. Eu tenho esse mau hábito, né? Esqueço mesmo. Salve logo aí para não perder também. Tá salvo, pode deixar. Gente, pois muito obrigado, viu? Até a próxima.